Bom dia a todos, meu nome é Camila, sou estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, meu curso é Engenharia Civil, e esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com a Luísa Muglia Souza, mestre pela UFJF, e com o professor José Alberto Cassanão, da UFJF. O título do nosso artigo é a Infraestrutura Inteligente para o Transporte de Cargas Autônomo, contribuição para a ODS 09 a partir de corredores rodoviários brasileiros. Dando uma breve contextualização, para entender o problema que motivou a gente precisa entender três fatos sobre o Brasil. Primeiro, nós somos um país altamente dependente do modal rodoviário, com 75% de toda a carga transportada e 95% dos passageiros circulam por rodovias. E segundo, o setor de transporte é o maior consumidor de energia do país. Ele é responsável por 35,2% do consumo final de energia e dentro desse setor, 93% é absorvido pelo próprio modal rodoviário. E terceiro, e talvez o mais importante para justificar esse trabalho, que a literatura nacional ela carece de análises aprofundadas sobre a viabilidade técnica e logística de veículos autônomos nos corredores brasileiros. Mas antes de falar sobre o Brasil, é importante a gente mostrar que essa tecnologia não é ficção científica, ela já opera comercialmente em outros países. Nos Estados Unidos, a Aurora Innovation lançou em maio de 2025 o primeiro serviço comercial de caminhões completamente sem motorista em rodovias públicas do mundo. O corredor é Interstate 45, entre Dallas e Houston, no Texas. E ambos são nível SAE 4, com rota diária de aproximadamente 400 km. E esses clientes incluem o Uberfreight. Em 2025, a operação ela já acumulou mais de 100 mil milhas, sem condutor humano a bordo. Agora, na China, em agosto de 2024, a Interception Technology entregou 400 caminhões pesados autônomos à ZTO Express, uma das maiores implantadoras de veículos autônomos do mundo. A empresa já tem mais de 2 mil caminhões com seu sistema em frotas comerciais, com redução de 40% nos custos de mão de obra e 94% nos acidentes. Então, a pergunta que se coloca é, diante desse avanço global, onde o Brasil está? Vamos então para o referencial teórico. Veículos autônomos eles integram sensores LIDAR, radares e câmeras com algoritmos de inteligência artificial e conectividade veicular, com o objetivo de executar funções operacionais com intervenção humana reduzida ou inexistente. A SAE Internacional ela padronizou essa transição em uma escala de 0 a 5, onde no nível 0 não há automação, nos níveis 1 e 2 o sistema apenas assiste ao motorista, nos níveis 3 e 4 a automação é condicional, e no nível 5 o veículo opera de forma totalmente autônoma em qualquer condição de via. Um ponto central do trabalho é que não é necessário atingir o nível 5 para gerar impactos positivos. As tecnologias de transporte automatizado já trazem benefícios expressivos em níveis intermediários, o que torna a discussão sobre infraestrutura urgente e necessária agora, não no futuro mais distante. Por potenciais benefícios, a literatura aponta 5 principais benefícios, existem mais, mas esses são os principais. O primeiro é a eficiência econômica, com redução significativa no custo total de propriedade, nos custos operacionais diretos. O segundo é platooning, que são quando os caminhões eles circulam em espaços reduzidos por comunicação interveículo, reduzindo o arrasto, a aerodinâmica e a resistência ao rolamento, que gera ganhos diretos na eficiência energética. O terceiro é a segurança viária. A automação ela tende a reduzir acidentes, ao eliminar a fadiga, a distração e erros de julgamento do motorista. O quarto é a sustentabilidade logística, com compartilhamento de cargas e otimização da capacidade volumétrica dos veículos. E o quinto, que costuma ser um pouco negligenciado, é a otimização da multimodalidade. Os caminhões autônomos eles podem atuar como elos eficientes entre origens e destinos em terminais de transporte, reduzindo gargalos e integrando diferentes modais. Como metodologia, o estudo aponta uma abordagem qualitativa exploratória, justificativa pela necessidade de investigar um campo ainda incipiente no contexto nacional. O trabalho ele se estrutura em três frentes. Primeiro, uma revisão sistemática da literatura, na base do Scopus, e-Explore e Web of Science, em termos como Autonomous Trucks, Infrastructure, completado por pesquisas documentacionais no DENIT, na PRF, na NTT e na CNT.
Segundo, a gente teve um diagnóstico da infraestrutura física, que se baseou na pesquisa da CNT de rodovias de 2025, que avaliou 114 mil quilômetros de rodovias com critérios de pavimentação, geometria, acostamento e sinalização, como vocês podem ver nesse fluxograma. E o terceiro, o diagnóstico da infraestrutura digital, ele foi baseado no painel de cobertura móvel da Anatel 2025, considerando a cobertura 4G e 5G ao longo da malha nacional. Condições para implementação, infraestrutura física. Antes de apresentar os resultados, a gente precisa entender que os caminhões autônomos exigem da infraestrutura física. São 4 elementos essenciais: o acostamento contínuo, ele é o mais crítico, sem ele quando o veículo atinge os limites de seu domínio operacional ou enfrenta falha sistêmica, a parada ocorre na própria faixa de rolamento, o que eleva diretamente o risco de colisão traseira. O pavimento de qualidade, ele é fundamental porque trincas, buracos e remendos, eles comprometem a leitura dos sensores lidar das câmeras. A geometria viária ela precisa ser compatível com os padrões distintos de aceleração e frenagem de sistemas autônomos. E a sinalização eficiente, idealmente com faixas dedicadas para veículos autônomos nos corredores estratégicos, é indispensável para que o sistema de percepção ele funcione corretamente. Condições para implementação. Aqui a gente vai tratar da infraestrutura digital. Do lado digital, a cobertura 4G e 5G ele é o pilar do sistema de transporte inteligente cooperativos, os CITs. O 5G ele é particularmente importante por sua baixíssima latência e elevada capacidade de transmissão, que são requisitos essenciais para aplicações críticas em tempo real. Essa conectividade ela viabiliza a comunicação veículo a veículo e o veículo a infraestrutura em um raio de até 2 km. Ela funciona como uma camada de redundância que mitiga falhas de sensores embarcados e garante a resiliência da operação autônoma. Física e digital são, portanto, dimensões complementares e indissociáveis. Elas não funcionam separadamente. Como resultado, a CNT ela avaliou quase 114 mil quilômetros de rodovia em 2025 e olhando para a tabela, o dado mais alarmante está na geometria e no traçado. 33,9% das rodovias estão em condições ruins ou péssimas e apenas 37,8% estão em condições boas ou ótimas. O pavimento tem 19,5% em ruim ou péssimo, sinalização 16,1%, e o estado geral mostra que mais de 62% da malha está em condição irregular, ruim ou péssima. Esses 3 números abaixo da tabela são os que mais impactam a operação de veículos autônomos. 45,8% dos trechos avaliados eles não possuem acostamento, ou seja, quase metade da malha rodoviária brasileira não oferece elemento de segurança mais básico para a operação de veículos autônomos. E 29% das curvas são perigosas e não têm sinalização adequada. Risco grave para qualquer veículo, ainda mais para um sistema que depende de sinais legítimos. E foram identificados mais de 2.146 pontos críticos de alto crítico de risco distribuído pelo país. Na infraestrutura digital, o panorama revela que tem uma forte assimetria espacial nas 3 camadas. Os centros urbanos, capitais e regiões metropolitanas têm uma alta cobertura 4G e 5G, sustentada pela densidade de estações rádio base e redes de fibra ótica. Nas zonas rurais e agrícolas, a cobertura ela existe, mas ela é desigual e ela é concentrada em núcleos habitados. Domina 4G, 5G de baixíssima penetração. Nas rodovias, que são exatamente onde os caminhões pretendem operar, a presença de 5G ela é limitada em trechos próximos a centros urbanos e a ausência ou intermitência do sinal comprometem a segurança viária e qualquer aplicação que dependa de dados em tempo real. A conclusão ela é direta. Há uma forte assimetria espacial, com o urbano bem coberto e rodovias com lacunas graves. Posso trazer aqui como discussão que ela levou a gente a uma síntese clara, que condições regulares a péssimas em pavimento, geometria e sinalização limita os níveis avançados de automação. A ausência de acostamento em aproximadamente metade dos trechos é o entrave mais crítico. Como vivo sem acostamento, um caminhão autônomo que precisa parar
representa risco gravíssimo em colisões em corredores de alto fluxo. A assimetria digital ela restringe a automação a ambientes controlados ou projetos pilotos, e todas essas deficiências são entraves concretos à inovação e à sustentabilidade, ou seja, são barreiras diretas ao EDS 9. A conclusão ela é direta: a infraestrutura rodoviária brasileira é o principal gargalo para os caminhões autônomos e modernizá-lo é um imperativo estratégico para a DS 9, ela não é apenas uma questão operacional. Para viabilizar essa transição, a gente identifica 4 ações prioritárias: reabilitação de pavimentos nos corredores estratégicos, implantação de acostamento nos aproximadamente 45% de trechos deficientes, expansão do 5G nos eixos rodoviários e marcos regulatórios e incentivos à modernização. Bom, para encerrar, eu deixo essa frase que, para mim, resume bem o espírito desse trabalho, onde Arthur C. Clarke ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Caminhões autônomos eles ainda